E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidigley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a sequência da concordância verbal, parte 2 da nossa aula. Então, vamos começar já. Então, sujeito composto vem próprio. Então, a gente viu o sujeito simples. Sujeito simples é quando ele tem somente um núcleo. Agora a gente vai ver com o sujeito composto, quando ele tem dois ou mais núcleos. Se o sujeito composto vem pós-posto ao verbo, depois, o verbo admite a concordância com o núcleo mais próximo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos, certo? Brilha o sol e a lua no céu. Brilham o sol e a lua no céu. Então, ele está concordando com o mais próximo. Que venha Argentina e Alemanha nos próximos jogos. Está concordando com o mais próximo. Se os núcleos do sujeito são sinônimos ou formam uma unidade de sentido, o verbo concorda no singular. A coragem, adjetivo, e o destemor, adjetivo. Fez dele um herói. Os dois são sinônimos. Tá no plural? É composto? Perdão. É composto, porque nós temos dois núcleos. Mas como eles são sinônimos, têm a mesma ideia, o meu sujeito pode ficar no singular. A paz, a conciliação e a harmonia, três sinônimos, ou seja, três palavras que têm o mesmo significado, dará ao homem um mundo melhor. Então, tenho três núcleos, só que é formado por palavras que são sinônimos, então eu posso deixar ele no singular. Se o núcleo do sujeito forma uma enumeração gradativa, o verbo concorda com o núcleo mais próximo, gradativa, vai aumentando, certo? Uma carta, um telefonema, uma saudação, 1, 2, 3, bastaria a ela. Ou seja, ele está concordando com uma saudação. Ele não está concordando com os três, está concordando somente com o último núcleo. Se o sujeito recebe um aposto resumitivo com o pronome indefinido alguém, ninguém, tudo, o verbo concordará com o aposto. O que é o aposto, pessoal? É a informação que fica entre vírgulas. É uma explicação, Padres, bispos, arcebispos. Ninguém concordou com o projeto. Então, esse ninguém, ele é um aposto, porque ele está fazendo um resumo, ele está fazendo aqui uma explicação de que nenhum desses três senhores aqui concordou com o projeto. Logo, esse ninguém, o verbo está fazendo a concordância com ninguém, porque ele é um aposto. Lembra? Aposto fica entre vírgulas. Os móveis, vírgula. Os perfumes, vírgula. As roupas espalhadas no chão, vírgula. Tudo, esse tudo está fazendo um apanhado de todas as coisas antes. Lhe trazia más recordações. Núcleos ligados por ou e por nem levam o verbo para o plural quando se pode atribuir o fato expresso pelo verbo aos dois sujeitos. Caso contrário, o verbo fica no singular. O mal ou o bem vem da educação. Tá por mal, pode ir para o plural. A concordância se fez no plural porque se pode atribuir a ação de vir tanto a mal quanto a bem. Nem Pedro, nem Paulo podem vencer a eleição. Pedro, Paulo, dois núcleos. Nesse caso também se atribui o fato de não poder vencer tanto a Pedro quanto a Paulo, dois núcleos. Pedro ou Paulo será eleito. Porque eu estou falando que somente um deles vai ser eleito. Nessa sentença não é possível os dois serem eleitos. Tranquilão?
A eleição de um automaticamente excluiria o outro. Então eu tenho que ir pelo contexto da minha oração. Ou ela ou eu tiraremos boas notas na prova, ou seja, os dois podem. Então está concordando. Não ocorre exclusão, a concordância se dá no plural. Por quê? Tanto ela quanto a outra pessoa. Vamos bater, dar e soar indicando horas, podem concordar com o numeral ou com o ser que dá as horas, belezinha? Nesse caso, pode-se usar um artifício prático. Quando o elemento que fornece as horas aparece preposicionado, ou seja, tem uma preposição, ele é adjunto adverbial e o sujeito é a expressão de horário. Bateram 10 horas no sino da igreja. Ó, no sino. 10 horas indica uma numeração. No, preposição. Deu 1 hora no relógio da sala. No, preposição. Se, porém, se porém o elemento que dá as horas não vem preposicionado, ou seja, se ele não tem preposição, ele figura como sujeito. Bateu 10 horas o sino da igreja. O sino da igreja agora ele é o sujeito e não, igual a gente viu aqui, uma expressão de horário, beleza? Deu 1 hora o relógio da sala. O relógio da sala deu 1 hora. Quem deu 1 hora? O relógio da sala. Então ele é o meu sujeito na oração. Lembrando que para a gente encontrar o sujeito, eu tenho que achar o verbo e perguntar quem ou o que fez o que está contido no verbo. Belezinha? Nas expressões haja vista, a palavra vista é invariável, ou seja, ela não tem flexão de número, de gênero e de grau. O verbo haver pode flexionar quando o elemento pós-posto à expressão ou permanecer no singular. Haja vista os últimos acontecimentos. Hajam vista os últimos acontecimentos. Se, porém, faz-se a concordância com a ideia e não com o número do sujeito, caso que se denomina concordância siléptica. Os brasileiros somos trabalhadores, sileptise de pessoa. Todos fomos à festa, sileptise de pessoa. Se o verbo ou locução verbal, quando eu tenho dois verbos fazendo o papel de um, forem impessoais, à exceção de ser, do verbo ser, deverão ficar na terceira pessoa do singular, ele. Houve problemas após a conversa. Deve fazer 10 anos que não nos vemos. Fez invernos rigorosos naquele ano. Então, está tendo uma concordância. Mais uma. Por alternar sempre entre sujeito e predicado, o que é o predicativo? Predicado nominal. A gente vai ter um predicativo do sujeito. A informação que completa o sentido do meu sujeito. O verbo pode concordar tanto com um quanto com o outro. Tendência do verbo se concordar com o elemento que vier pluralizado, seja ele sujeito ou predicado. Todos são flores para ela. Isto são mentiras que ela inventou. O resto são loucos que ali vivem. O sujeito é um nome próprio ou um pronome pessoal qualquer que seja. O número do predicativo, ou seja, do complemento do meu nome, faz-se a concordância preferencialmente com o sujeito. Maria era só tristeza, Jefferson era os dois olhos. Então, está fazendo concordância com o sujeito. Nas orações impessoais, o verbo ser também concorda com o predicativo, já que não há sujeito. Lembre-se de que o verbo ser é impessoal, indicando data, hora.
São 3 quilômetros até lá, indicando aqui, né, indicando distância. Devia ser 2 horas, indicando a hora. Quando o sujeito é formado com numeral, é considerado em sua totalidade, o verbo concorda com o predicativo. 8 anos é muito tempo de 8 anos, então ele é um predicativo do sujeito. 20 reais é alguma coisa de 20 reais, então ele também está concordando. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.